Olá, saudações a todos. Aqui quem fala é José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Não, hoje não é dia de Santa Ceia, não. É porque eu tenho o hábito de lubrificar minha garganta, fortalecer os meus nervos, tomando um suquinho de uva. Pode ser que fortaleça os nervos, quem sabe, não é? Pelo menos o nervo da língua, ele fortalece. Geladinho gostoso, eu queria que vocês experimentassem. Façam isso nas suas casas. Outra coisa que eu vou pedir a vocês, estou meio um tanto afônico, e se por acaso durante a gravação soltar um espirro, não é que eu esteja com corona, absolutamente. Não vou cortar o vídeo, porque isso é muito natural, todo mundo espirra, né? Todo mundo tosse, né? Todo mundo pigarreia. E se isso acontecer durante as filmagens, é muito natural, ok? A Bíblia diz assim, deixa eu pegar minha Bíblia. Nas suas pregações, geralmente Jesus costumava ensinar aos discípulos tudo que lhe era conveniente ensinar. E sempre dizia, aprendei de mim, não de Paulo, de Pedro, de André, de Mateus, de Tiago. Não, ele dizia sempre, aprendei de mim. E quem tinha a sorte de aprender de Jesus era bem-aventurado, porque tudo quanto o Senhor Jesus ensinava era proveitoso, era salutar. E geralmente hoje em dia as pessoas, eu acredito que tenham esquecido esse mandado de Jesus, essa advertência que Jesus fez, aprendam de mim. Primeiro ele completou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todavia, as pessoas hoje não querem aprender de Jesus. O que querem aprender de Jesus é bem pouco. Como, por exemplo, eles não aprenderam a humildade de Jesus, eles não aprenderam a santidade de Jesus, eles não aprenderam a mansidão do Senhor Jesus, eles não aprenderam o respeito que Jesus tinha pelas pessoas, eles não aprenderam e não viram o quanto que Jesus amava os seus discípulos. Eles não aprenderam esse amor de Jesus, que disse, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas hoje as pessoas querem amar a outro um amor delinquente, um amor nocivo, um amor que não é aconselhável, um amor que leva às vezes à morte, porque muitas vezes por causa desse amor terreno que as pessoas têm, os homens têm pelas mulheres, por exemplo, levam à morte. E uma das armas mais perigosas aqui na Terra para nós é
esse sentimento de amor. Só que o amor que eles dizem sentir pelos outros é um amor possessivo, um amor repreensível, um amor sem respeito, um amor idólatra. E ninguém pode viver idolatrando um amor, se apossando de um amor de alguém em nome do amor. Não. O amor deve ser amor sincero, como o que Jesus ensinou. Naquela época as pessoas já amavam de qualquer maneira. Na época que Jesus veio à Terra, Jesus observou várias espécies de amor uns pelos outros. Era um amor carnais, eram homens amando homens de modo errado, mulheres amando as mulheres de modo errado, como, entre aspas, se fazem hoje em dia, né? Não é esse tipo de amor que Jesus ensinou. Fecha aspas. Então ele disse que as pessoas amassem umas às outras como ele amava, como ele nos amou. Era um amor sincero, um amor divino, um amor puro, um amor verdadeiro, sem ambição, um amor sem malícia, um amor que veio do Pai Eterno, estava ali, transformado em Jesus. Esse era o tipo de amor que Jesus ensinava aos discípulos. E esse é o tipo de amor que Jesus ensina a nós, aqui na Terra, que nos amemos, que aprendamos dele. Aqui você vê que as pessoas geralmente querem aprender umas das outras. E o pouco que elas aprendem umas das outras, elas querem ensinar. Elas passam a ensinar as outras pessoas, passam a ensinar as outras pessoas como se fosse um professor, um profissional do ensino, querendo incutir na cabeça, na mente das pessoas, dos outros, as suas verdades, né? Não levando em consideração as verdades dos outros. Porque eu fico imaginando assim, essa guerra de desentendimento, cada um querendo saber mais do que o outro, cada um de denominações diferentes, né? Ou mesmo da mesma denominação, sempre entrar em conflito. Não se entendem porque quando o irmão encontra-se com outro, que começam a falar sobre o mesmo assunto, sobre as mesmas coisas, geralmente aquilo termina em confronto, em conflito. Ele não quer aceitar a opinião do outro, basta um termo, uma frase bíblica, entende? Que seja discutida naquele momento, o irmão acha que é assim. O outro diz, não, irmão, não é assim. O senhor está enganado. Ora, aí começa a discussão. Por exemplo, uns acham que deve guardar o dia de sábado. Está escrito. Jeová, quando fez a terra, o mundo, as coisas, ele no sétimo dia ele pediu sim que guardassem o dia de sábado, que foi o dia que ele descansou, o sétimo dia. Tem uma igreja, a igreja do sétimo dia, que guarda esse sábado. Já tem outros crentes, por exemplo, da Assembleia de Deus, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, já entra em contradição. Acha que não deve ser guardado porque aquele sábado já foi guardado, já foi abolido. Jesus aboliu.
Em outra parte, Jesus diz, não pense que eu vim abolir as leis. Não, eu vim cumpri-las. Outra parte, Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. O homem foi feito, o sábado foi feito pelo homem, não o homem pelo sábado. Aí há essa contenda, essa falta de entendimento de ambas as partes, porque se Deus manda guardar um sábado, você guarda se você quiser. Já que Jesus chegou e disse que era Senhor de sábado, e certa vez que eles iam para uma seara, um milharal, e os discípulos foram tirar espigas, milho, né? Entraram no milharal alheio, e sem ordem do dono foram tirar porque estavam com fome, né? E alguém lá fora observou, fez uma observação, dizendo que naquele dia era sábado e não era lícito eles fazerem aquilo. Aí Jesus disse, o que foi que fez os sacerdotes que comeram os pães asmos, que era proibido comer no altar, o pão do altar, que era proibido comer? Eles comeram, entende? Comeram porque estavam com fome, os pães sagrados, que só era dedicado para os sacerdotes, mas os outros comeram, porque sentiram fome e não tinham outra coisa para comer. E não foram castigados por isso. Por isso que o fato de colher uma espiga no dia de sábado, de fazer qualquer tarefa no dia de sábado, não é pecado, entende? E nem interfere na sua salvação, absolutamente. O que interfere na sua salvação é a sua desobediência a Deus, as discussões, a dissensão, a maledicência, o querer ser melhor do que o outro, o orgulho. Porque tem irmão e irmã que é orgulhoso. Basta vestir uma roupa melhor, ter um trabalho melhor do que o outro, ou mesmo ter uma função na igreja melhor, já ela fica diferente, ele fica diferente com o irmão, com a irmã, quando na verdade Jesus disse, vós sois irmãos, respeitai-vos uns aos outros como irmãos. E ele abomina o orgulho. Deus não se agrada de orgulho, não. Tem uma parte na Bíblia falando sobre as filhas de Sião. As filhas de Sião, antigamente, eram muito vaidosas. Hoje o povo reclama porque as mulheres usam brincos, usam pulseiras, usam anéis, brincos, relógios de ouro, acessórios de ouro. Censuram porque querem censurar, mas na verdade isso não é pecado, nunca foi. Entende? Eles atribuem esse pecado desde o dia que tiraram os ouros para fazer aquele bezerro de ouro lá no deserto para adorarem. Aí então começaram a dizer que era pecado. Mas na verdade o que leva ao pecado é o orgulho. Você sentir-se muito orgulhoso, muito orgulhosa por possuir aquilo e seu irmão não ter. Aí que foi que Deus disse às filhas de Sião. Elas vestiam-se muito bem, cobriam-se de joias. Aquelas que eram ricas, que podiam usar esse tipo de acessório, de adereço, né? Essas roupas finas, de seda pura, de tudo quanto era bom, os abastados podiam, né, comprar para as filhas e para suas esposas. E então elas usavam penteado, aqueles penteados bonitos, pintavam-se também, maquiavam-se. E então, naquele penteado, elas colocavam milhares, o que podiam de pérolas. As pérolas eram muito caras, só usava quem tinha dinheiro. As filhas de Sião. E usava nos pés também, nos tornozelos, umas pulseiras que tilintavam, entendeu? Era uns guizozinhos de que quando elas andavam, tilintava, tanto nos tornozelos como nos cabelos. Aí parecia que quando passava pelas irmãs mais simples, ela sacudia a cabeça assim, ó, com orgulho, e saía balançando os pés,
fazendo com que aqueles guizos tilintassem ainda mais. Aquilo era como se fosse uma afronta para as irmãs mais simples. E Deus observava esse comportamento das filhas de Sião e mandou um recado por um dos profetas para elas, advertindo-as que se ela não parasse com aquilo, elas iam ser castigadas. Deus iria transformar, se ela não se humilhasse e parasse de humilhar as irmãs, as outras mais simples, ele ia transformar aqueles penteados dela, aqueles longos cabelos lindos, cheios de pérolas, em calvície. Você já imaginou uma mulher calva? Era horrível. Então Deus mandou esse recado para elas, para as filhas de Sião, que tornaria aqueles belos penteados dela, aquelas belas cabeleiras, em calvície. Elas ouviram o recado. Se concordaram, se aceitaram, se transformaram, eu não sei dizer. Só me lembro dessa história até aí. Então, mas isso ficou para quê? Para que as pessoas hoje aprendam com elas e com o recado que Deus mandou para elas, pelos profetas, a humildade. Ser humilde é uma virtude. A humildade não significa humilhação, não. Humildade é humildade, humilhação é humilhação. E você pode muito bem ser humilde com seus irmãos, com suas irmãs. Dividir com elas, com aquelas mais necessitadas. Compreendeu? Que Deus se agrada disso. Deus não vai tirar de ninguém, Deus, ao contrário, Deus há de multiplicar ainda mais aquilo que você dividir com o seu irmão necessitado. Entende? Então hoje eu vejo o seguinte, as pessoas querem saber mais do que a outra. Você vê aí no YouTube, qualquer, um pastor, uma pastora, sempre ensinando aquilo que sabe e parece querer exigir que as pessoas parem para escutá-lo e atender e fazer aquilo que ele está querendo. É como a história do sábado guardado, guarde o sábado e não guarde o sábado. Agora que para Deus tudo é uma coisa só. Que Jesus diz, não faz bem nem mal guardar o sábado, ou não guardar. Entende? O que ele quer entre os irmãos é a união, é a paz, a humildade, não é? Para que haja realmente o Espírito Santo no meio de todos. O Espírito Santo, ele age de acordo com a capacidade de cada um. Ele observa lá dos altos, ou no meio de vocês, que a gente não vê o Espírito, né, que ele é invisível, nunca vê quando ele está presente, e ele fica vendo quem é quem ali dentro e fica anotando, fazendo suas anotações, para saber quem é bom e quem não é, quem respeita o próximo e quem não respeita, quem é orgulhoso e quem não é, quem é orgulhosa e quem não é. Tudo isso tem que levar ao conhecimento do Todo-Poderoso. Entende? E aquilo, eu acredito que aquilo vai servir para nosso proveito no último dia, né? Porque existe uma balança, não sei se é simbólica, que no último dia vai pesar. Aqueles pecados vão colocar numa balança, no prato de uma balança, no outro. O que pesar mais, se o pecado pesar mais, você está perdido. Se o pecado pesar menos, você é agraciado por Deus. Entendeu? É a balança da justiça. Então, irmãos, meu recado foi esse. Sejam humildes, como Jesus foi. Amem seus irmãos, como Jesus amou, e vocês serão bem-sucedidos. Um abraço do Paulo Coroa, de Maceió. Pedindo a Deus que Deus os abençoe. E lembre-se de uma coisa, nós estamos na época, né, no ápice do coronavírus, esse maldito vírus que anda assolando os quatro cantos da terra. Muitos atribuindo isso até aquela escola de samba que saiu anarquizando, vituperando o Filho de Deus.
e um tal de Fundo de Quintal. Eu não vi esse filme, mas disse que esse filme foi horroroso, dizendo que Jesus era gay. Imagina, Jesus, um homem que veio para aqui para a Terra combater o pecado, né? Falar sobre todas essas coisas, dizer que Deus abominava o homossexualismo, como é que ele ia ser gay? E Deus aguentou tudo isso. Teve um momento em que ele não suportou mais, indignou-se e exteriorizou essa sua indignação, da forma que ele mais quis, porque pragas e mais pragas sempre foram mandadas por Deus. Ninguém vinha dizer que Deus não é vingativo, porque ele disse, a vingança a mim pertence, entendeu? E quando ele castigar uma terra, ele castiga mesmo, de qualquer maneira. Lembra das pragas do Egito? Quem mandou? Fui eu? Quem mandou foi você? Não, foi Deus Todo-Poderoso, pela desobediência do faraó e das pessoas. E por causa de desobediência, ele também acabou com Sodoma e Gomorra, que o pecado assolava todo mundo. Não tinha ninguém justo, só tinha Ló. Entendeu? Não era Ló? Era. Ló e sua família, foi quem saiu de lá. Foi quem se salvou da destruição de Sodoma e Gomorra. Quer dizer que diante dessa pestilência que nós estamos passando, quem pode afirmar sim ou não que não seja uma praga enviada por Deus? Porque Deus pode controlar tudo, Ele está sob o controle de tudo. Entendeu? Ele atinge quem Ele quer. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, Ele não se agrada da morte do ímpio. Ele mesmo diz, eu não me agrado, não me sinto bem, entendeu? Com a morte do ímpio. Ao contrário, eu quero que todos me conheçam e se convertam. Saiba que eu sou Deus Todo-Poderoso e que comigo ninguém brinca, que eu sou fogo, um fogo devorador. Então, para aqueles que reconhecem, para os cientistas não, os cientistas, quando a gente fala sobre isso, eles sempre colocam a sabedoria deles acima de tudo. Mas a Bíblia diz que ai de vós que quereis ser sábios aos próprios olhos, aos seus próprios olhos. Eu prefiro acreditar no que está escrito na Bíblia. Então, irmãos, aí estão vocês, façam suas considerações e observem quem tem razão. É Deus ou o cientista? Aliás, Deus não, Deus sempre tem razão. Quem tem razão, quem está à frente da razão, são os evangélicos ou os cientistas? Eu acredito que sejam os evangélicos, viu? Que são os filhos de Deus e que Deus ainda não destruiu tudo por amor a muitos que também consideram Ele como Deus. Aí está o recado do Paulo Coroa. E se vocês gostaram da palestra, não esqueçam, esse like pode me servir muito bem, ok? Pois é o seguinte, Deus abençoe vocês, hoje, amanhã e sempre.